E agora vamos direto para a palestra da Adriana, Intervenções em Terapia Ocupacional para Pacientes de ELA. Doutora Adriana Nathalie Klein, terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em doenças reumáticas e neuromusculares, terapia de mão pela Unifesp e tecnologia assistiva pela Faculdade de Medicina do ABC. Mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e doutoranda em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Por favor. Vou por aqui, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por esperarem até a última palestra. Eu estou num desafio aqui, não começa a contar ainda. O Thiago falou que se eu falar em 9 minutos, ele me compra uma caixa de bombom. Então, eu estou nesse desafio. Espero que eu não engasgue, não enrole a língua, mas eu vim falar de coisas bacanas, coisas que são importantes para que todos os pacientes de ELA, por exemplo, estejam aqui confortáveis e de acordo e de alguma maneira possam sair de casa. Então, como a gente sabe, já foi mais do que falado, qualquer perda muscular, e essa perda significativa da musculatura da doença neuromuscular, ela reflete na capacidade de ação, então ela reflete em todas as nossas atividades cotidianas, quando a gente não consegue mais abotoar uma calça, não conseguimos mais abrir uma maçaneta, então todo esse reflexo da falta de musculatura vem para o nosso cotidiano. E a terapia ocupacional, ela tem que intervir pensando num conjunto, né? Eu vou dar um exemplo do Rick. Rick, eu vou te usar um pouco de exemplo, tá? Mas para o Rick ter essa cadeira que ele está hoje, com certeza teve que ter uma avaliação dele, né, de todas as medidas antropométricas dele, quais atividades o Rick quer, instrumentais que ele quer e pode realizar atualmente, e que ambiente que o Rick vive, porque uma cadeira de 150 a 200 quilos não pode estar presente em qualquer ambiente, ainda mais aqui em São Paulo, onde os domicílios estão cada vez menores, né? Então, uma acessibilidade mínima. Então, para a intervenção de terapia ocupacional ser bem assertiva, em relação ao indivíduo, a gente tem um grupo de coisas que a gente pode fazer, como toda a orientação das técnicas de conservação de energia, a prescrição de cadeiras de rodas e sistema de adequação adequados, as órteses de membros superiores e também um programa de exercícios de membros superiores. Em relação à atividade, a gente tem que avaliar qual é a capacidade das atividades básicas de vida diária que esse paciente consegue realizar. Então, aqui é um exemplo dele comendo. Quais as atividades instrumentais de vida diária e qual tecnologia que esse paciente vai utilizar para ter acesso ao computador ou acesso à comunicação. Em relação ao ambiente, a gente tem que avaliar quais alterações ergonômicas são adequadas, quais soluções de acessibilidade são viáveis no ambiente real que ele vive e se há possibilidade de alguma automação também para um controle próprio, seja ligar e desligar uma lâmpada. E, para isso, o que a gente precisa fazer? Um recorte desse paciente, eu preciso de avaliação física, eu preciso entender o que está acontecendo nesses membros superiores, quais dificuldades ele está tendo no cotidiano nesse momento. Então, como a gente pode fazer, um simples goniômetro nos ajuda a ter essa métrica e entender se esse paciente é capaz de tocar a cabeça para lavar o cabelo ou se ele é capaz de conseguir levar uma comida até a boca. Em relação às atividades do dia a dia, é muito importante, a MIF é uma medida de independência funcional que é bem bacana, que ela nos norteia para entender até que ponto o paciente está fazendo atividade, se ele precisa de alguma adaptação ou se ele já precisa de algum nível de ajuda pessoal. Se ele precisa de nível de ajuda pessoal, qual que é esse grau de ajuda? E aí o terapeuta ocupacional pode prescrever, confeccionar alguma tecnologia para ajudar o paciente nesse momento, ou alguma tecnologia que ajude no cuidado diário desse paciente. Assim, a gente tem um recorte desse corpo físico, né, um recorte transversal, esse recorte ele muda, então pode ser início, meio, né, ou evolução natural da doença, mas a gente precisa comparar, né? Na verdade, a gente precisa entender como que esse corpo está funcionando nesse momento. Então, técnicas de conservação de energia são muito simples, a partir do momento que o paciente conta para a gente o cansaço que ele está sentindo no banheiro, ou para escovar o dente, como é difícil você equilibrar o corpo e ainda fazer uma atividade fina, motora, de escovar os dentes. Então, as técnicas de conservação de energia são individualizadas e são muito importantes, e o atendimento é muito mais efetivo se ele for feito no domicílio.
Os equipamentos mais fáceis para que esse paciente seja manejado no domicílio, então, camas adequadas, né? Não precisam ser necessariamente camas hospitalares, mas camas bacanas que ajudem na mudança de decúbito. Os lifts de transferência são muito importantes para preservar esse cuidador e proteger o paciente também das lesões das transferências. As cadeiras de banho, que geralmente têm que ser alteradas, porque o que existe no mercado geralmente machucam, e eu falo que se o dono da fábrica de cadeiras de rodas sentasse na cadeira que eles fabricam, eles nunca mais iriam fabricar uma cadeira dessa. Em relação à cadeira de rodas, o Tiago falou muito bem, teve mais alguém que falou, mas ela é muito importante ser incorporada no momento certo. Ela funciona como um dispositivo de conservação de energia, nos fornece liberdade, conforto e segurança, como o Tiago frisou muito bem. O problema é esse: como prescrever uma cadeira de rodas? Qual é a cadeira de rodas mais adequada? Então, o que acontece num recorte de momento? Eu posso ter apenas uma perda da marcha, onde eu ainda tenho um controle de tronco e de cabeça adequado, e aí eu posso ter uma cadeira que é simplesmente 90 graus. Por quê? Porque eu consigo controlar o meu corpo e, apesar do peso ficar todo concentrado no bumbum, eu tenho esse manejo de mudar de posições. Só que se eu ficar um pouquinho mais fraco, eu já vou precisar de uma cadeira que tenha recliner do encosto, então ela me fornece esse recliner, um apoio de cabeça adequado para descansar minha musculatura bulbar e um apoio de pé reclinável para ajudar na circulação. E, em evolução mais para frente da doença, o ideal e o sonho de todo mundo é ter uma cadeira igual do Rick. E, infelizmente, esse veio o nosso primeiro problema aqui no Brasil, que a gente nem tem fabricante com tilt adequado. O tilt, o que é? Ô, Rick, estou te usando, depois você reclama se não gostar, tá bom? Mas vocês podem ver que o Rick tem. O sistema tilt numa cadeira é um sistema que o encosto e o assento ficam confortáveis, igual a gente se joga num sofá. Isso distribui todo o peso entre os membros inferiores e todo o corpo. Ele está todo equilibrado, diferente do pessoal aqui que está com a cadeira 90 graus. Estou falando certo? Então, essa é a grande diferença. E aí, a gente tem que escolher em que a gente vai investir, porque não é barato, nenhuma cadeira é barata. Então, e outra coisa que eu acho bacana de deixar claro aqui, pelo menos em São Paulo, a gente tem uma política de concessão de cadeiras de rodas bem adequada. E aí o procedimento, acho que hoje vai ter oficina à tarde, o Rogério pode orientar vocês melhores, mas se dirigindo a uma UBS mais próxima da sua residência, tem um encaminhamento para ter uma cadeira de rodas mais adequada, inclusive com almofada de ar também bem bacana. Em relação à cadeira de roda motorizada, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu preciso avaliar a capacidade muscular desses membros superiores. Eu preciso avaliar se essa casa tem acessibilidade, porque, no mínimo, uma cadeira dessa vai pesar 50 e poucos quilos, e eu vou precisar de um sistema de adequação postural, principalmente para a cabeça, porque nem a gente anda de carro sem um apoio de cabeça. Então, quem tem algum desequilíbrio muscular precisa mais do que nós. A scooter eu não indico, porque a scooter a gente tem que ficar muito tempo com os membros superiores suspensos, então esse não é um modelo adequado, o melhor é a cadeira de rodas. E o problema 2 que acontece aqui em São Paulo, pelo menos, as lojas demoram 90 dias para entregar uma cadeira, e a gente sabe que em 90 dias a condição da doença muda. Então, já aconteceu de atrasar um pedido de cadeira de rodas motorizada e o paciente não ter mais capacidade física para conduzi-la. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar bastante em consideração, qual a velocidade de perda muscular. Os principais problemas que a gente percebe, como é uma doença que afeta a 5ª, 6ª década de vida, a gente já tem uma cifose fisiológica natural, né? A nossa geração vai ser pior ainda, porque a gente usa smartphone desde muito cedo. Então, quando vai para um tecido... Não está funcionando isso, né? Força. Né? O tecido sela, e aí a tendência, se a profundidade também não está adequada, eu vou escorregando para dentro. Olha aqui um exemplo de uma cadeira muito inadequada. Então, imagina que esse paciente faz fisioterapia respiratória, motora, até vai para a piscina, e aí ele fica sentado o resto do dia num modelo de cadeira desse, muito, muito inadequado. Olha o esforço aqui da musculatura do pescoço, olha o mau posicionamento, a pressão no membro superior dele, olha o edema em membros superiores, e olha ele escorregando da cadeira de rodas. Então, quanto que isso é importante e faz parte do tratamento.
E o que a gente tem que fazer? Porque nenhuma cadeira as cadeiras vêm em tamanho PMG. Já perdi a aposta. Ok, vou ter que pagar. Mas tá, estou tentando, mas não dá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar essa cadeira. Só que, muitas vezes, quando essa adaptação vai para uma oficina ortopédica, a cadeira fica muito ruim. Ela fica uma cadeira que é para consertar a postura do paciente, mas, nesse momento, a gente precisa de conforto e funcionalidade. Então, eu sou um pouco resistente em relação ao sistema de adequação postural. Poucas coisas a gente deve fazer nesse modelo de cadeira. Como, por exemplo, um apoio de braço mais adequado, o apoio de cabeça ser mais proporcional, mas temos que tomar um pouco de cuidado com esse excesso de adequação na cadeira de rodas. Aqui o Raul me permitiu mostrar ele, a gente ficou, acho que 1 mês e meio tentando adaptar a cadeira de rodas do Raul, que tem quase 2 metros de altura, e ele não veio porque tinha o jogo da Argentina e Islândia. E se ele está ouvindo 1 a 1, né? Ele deve estar mal. Então, tá. Então, como que a gente coloca uma pessoa de quase 2 metros de altura numa cadeira de rodas comprada convencional? Então, aqui a gente fazendo a prova junto com o técnico e poucos sistemas de adequação postural que ele precisa. Quando a gente terminou a adaptação, ele teve uma internação nesse meio, ele não conseguia mais tocar a cadeira. Então, teve que passar o joystick para o cuidador tocar. Aqui uns outros exemplos de adequação posturais leves, né, onde o paciente ele é capaz de sair de casa. O manejo do paciente acaba ficando muito mais fácil quando a cadeira dá acesso, né, a essa pessoa. E, muitas vezes, o foco do olhar muda completamente quando ele está numa cadeira de rodas adequada para ele. Até para a comunicação acaba sendo bem mais efetivo. O que seria o ideal? O RIC é nosso modelo, o ideal seria isso, mas o ideal a gente sabe que começa em mais ou menos 35 mil euros, e aqui no Brasil, uns 65 mil reais, por aí, para ter uma cadeira dessa. E não é a nossa realidade. Até em país desenvolvido, o governo financia esse modelo de cadeira. E o que eu falei para vocês, não envolve só a cadeira, envolve o transporte, envolve o domicílio, é todo um contexto para a gente conseguir ter essa cadeira. Existe cadeira manual? Com tilt, com o sistema tilt? Existe. Ela começa, em média, importada em 18 mil reais. Então, assim, a gente está sem saída em relação a isso. O ideal, e que a gente não tem aqui também, são diversas preensões quando o paciente não consegue mais usar o joystick convencional. Então, a gente nem tem essa gama de alternativas, como pilotar a cadeira também com acionador de cabeça. A Permobil tem, né, esse sistema customizado, mas aí vai mais caro ainda. A gente precisa garantir um porta-BiPAP ou porta-ventilador nessas cadeiras, isso é muito simples de ser feito, e as almofadas de ar é o melhor sistema para o posicionamento desse quadril, que não tem mais musculatura e fica muito pressionado num sistema de assento. Não podemos deixar de falar do pescoço, então o Thiago já deu uma bela pincelada do que acontece, mas só para falar que, no decorrer, eu trabalho com pacientes de ELA desde 2002, e os colares que a gente tem maior aderência, né, menos problemas, são esses 2 modelos. Para quem não tem traqueostomia, é um modelo de tecido mesmo, que ajuda é utilizado concomitante, né, quando precisa, ou em transporte, ou muitas vezes para descansar a musculatura. E esse modelo, que é o Headmaster, que depois eu mostro onde tem a referência, esse é importado, mas acaba sendo um colar de grande aderência dos pacientes, principalmente traqueostomizados. Não sei se vocês sabem também desse travesseiro que foi lançado para encaixe da máscara, também tem sido uma coisa bacana de ser incorporada na rotina dos pacientes. Não é caro, o Ronaldo falou que custa R$130, né? Ele falou. Então, essa é uma parte bacana para a gente pensar em pescoço. Em relação às órteses de mão, e hoje à tarde eu quero que vocês aproveitem a Leila e o Rogério, eles vão estar falando muito focados nessa questão das mãos. Eu estou vendo algumas mãozinhas aqui mais dobradas, isso me dá uma aflição enorme, porque a gente pode melhorar muitas vezes. Só para deixar claro, quando eu tenho uma contratura, a gente distingue, né, entre retração e contratura, ou até deformidade nas mãos. A gente tem que colocar órteses de posicionamento para elas serem efetivas no alongamento, porque muitas vezes essa mão está demasiado dolorida. Então, só para falar que a gente tem alternativas, a órtese que eu menos faço é essa órtese grandona, porque ela é muito imobilizante.
Quando a gente tem só os dedos acometidos, eu prefiro fazer órteses menores que pegam mais na palma da mão, eu chamo de caminhas de mão. Então, a gente quebra um pouco o paradigma da teoria da órtese, que ela tem que ter 2/3 do braço, né? Tem toda uma teoria envolvida, mas quanto menos é mais. Por que eu sei isso? Porque eu fazia órtese grande e muitos pacientes não aderiam a isso. Então, aderiram. Aí, a gente começou a diminuir as órteses. Então, por exemplo, aqui, eu tenho só afetado 4º e 5º dedos, a gente coloca a caminha em 4º e 5º dedos sem medo. Aqui são as órteses funcionais, que aí eu preciso entender o que o paciente está tendo de dificuldade, seja na escrita, seja no uso do telefone, seja no uso do mouse. Então, a gente confecciona de forma customizada as órteses para cada atividade do paciente. Hoje à tarde, aproveitem para conversar com os terapeutas sobre isso. Aqui é só para falar nas tecnologias assistivas para as atividades de vida básica. Então, a gente tem que aliar, muitas vezes, a órtese, o apoio de cotovelo, o talher adaptado. É um conjunto de coisas para que esse paciente consiga ser independente um tempo maior. Aqui também um outro exemplo, né, de amarrar sabonete dentro de uma meia calça, adaptar a escova de dente para não ter que elevar tanto o braço. Então, esses detalhes são coletados durante uma entrevista minuciosa e a gente consegue dar algumas soluções. Em relação às tecnologias de acesso ao computador, eu falo que tudo mudou. Até 2017 era uma história, e de 2018 em diante virou outra história. Isso a gente deve, acho que todo mundo deve ao Ronaldo, que trouxe para a gente uma nova solução, aí, uma nova possibilidade. Antes a gente tinha que, infelizmente, pensar que o acesso ao computador e o acesso à comunicação era restrito a pessoas que tinham maior condição econômica. E então essa era a opção que a gente tinha, era o TOB tradicional. E aqui eu acho legal essa foto porque a gente está treinando a paciente e as cuidadoras estão juntos, né? Esse é um processo que é super importante. Mas esse slide que eu queria chegar, né? Isso a gente dependia de mais ou menos de uma verba de 20 mil a 30 mil reais para eu poder ter esse sistema adequado. E o Ronaldo entrou na nossa vida, batalhou, pesquisou e por $150 hoje a gente compra o TOB Game e ele ensina e dá toda a consultoria aí de baixar um software gratuito e a gente tem acesso, os pacientes estão tendo muito mais acesso. Então, sem dúvida, o Ronaldo é um divisor de águas, ele tá aqui, tá aqui. nesse acesso às pessoas, e eu estou, pela primeira vez, muito feliz com isso, assim, porque era algo que me angustiava muito, das pessoas não conseguirem se comunicar ou ter acesso ao computador de outra forma, e você vai mostrar hoje à tarde também, né, para quem não conhece, muito bacana. Aí o Jorge, a Pela, estão todos envolvidos aí nessa distribuição ou empréstimo do TOB. E aí, o que eu fiz? Eu queria entender, eu não sei se alguém... Qual que é a diferença de uma BMW e um Uno, né? Eu queria entender por que um sistema, o mesmo sistema custa 20 a 30 e outro 570. E aí, o top model da tecnologia, que é o Raul, que deu cano na gente hoje, eu pedi para ele escrever, porque ele usou os dois sistemas. E aí, ele escreveu para mim. Oi, Adri, o novo TOB, que é o TOB Game, que ele está falando de $150, possui vantagens e desvantagens em relação ao modelo anterior. Quais são as vantagens? Maior facilidade para calibrar, maior facilidade para tabular, melhor leitura dos olhos. Isso é um sucesso, né? E as desvantagens do TOB de 30 mil em relação ao TOB de $150? Menor quantidade de teclas funcionais, menor qualidade de palavras sugeridas, e não achei a memória de frases, mas isso o Ronaldo já resolveu para ele. Então, olha que entender que as diferenças, as desvantagens são muito pequenas e eu acho que essa é uma tendência que não tem mais volta. É igual o e-book, né, o livro eletrônico em relação ao livro tradicional do papel. E aí, qual é o nosso desafio? Quanto mais gente tem o TOB, ele mostra para a gente a importância de um posicionamento adequado. Não adianta só ter a tecnologia e não ter o suporte ou não ter um posicionamento para que essa face fique livre para conseguir usar o TOB. Então, aqui é um bom exemplo, a Marisa, que é a TO, aquela que acompanhou esse caso, que o paciente não conseguia usar nesse posicionamento aqui na cadeira, ele passou a usar na rede e conseguiu usar o TOB na rede.
Aqui é um outro desafio, quando a gente avaliou, a paciente conseguia usar em decúbito dorsal, o TOB, só que ela fez uma escara e aí a gente teve que adaptar todo o sistema para que ela usasse de decúbito lateral, e aí é uma tragédia, porque o sistema ele não foi feito para funcionar tão em lateral, né? Então essas são as nossas dificuldades atual em relação a esse sistema, por isso que testar antes é muito importante. Esse é o Raul, com a sua cadeira adaptada com o sistema tilt e com o uso do TOB todo adequado, aí agora ele não fica mais na cama, não precisa ficar tanto tempo na cama e pode ficar na cadeira de rodas de uma maneira mais confortável. Mas ele só pôde tá nessa condição desde que a gente adaptou essa cadeira de rodas, colocou mesa, fez toda uma estrutura no domicílio para que ele pudesse utilizar. A tecnologia de comunicação é muito importante, a fono junto, né? Ela que vai definir o que esse paciente vai falar, ela que tem essa expertise, e a gente pode ajudar o como ele vai falar. Então, a gente tem alternativas de órteses acopladas a pranchas de comunicação, quando o paciente ainda tem um pouco de movimentação em membro superior. A implementação das letras de comunicação também é uma parte bacana de trabalhar junto com a fono. E o amplificador de voz, que é algo que pouca gente utiliza, mas ele é bem bacana quando apenas a voz está diminuindo o volume. Esse é do TOB, é bem caro se for comprar fora, mas na Santa Efigênia tem esses sistemas mais em conta. Em relação ao design universal, que a gente chama, né, cada vez mais as tecnologias estão dando acesso para todos, então o tablet da Apple, que você escreve na tela, ou outros celulares que você touch ou escreve, isso daí acaba sendo um bom facilitador para a leitura. Ao contrário, né, quando a gente tem a ela pendicular e tem uma boa articulação de voz, então a gente pode usar tecnologias gratuitas, que você vocaliza e ela digitaliza para você, ela digita para você, então isso acaba sendo bem bacana. Em relação às poltronas de posicionamento, eu acabo vendo muita gente gastando, às vezes comprando poltrona nas Casas Bahia ou em algum lugar, né, que o preço é melhor, mas não vale a pena. Eu acho que as duas melhores poltronas que existem, a da Laffer, que é muito cara, eu super acho, e a da Plenitude, que acaba sendo mais em conta. Mas são excelentes cadeiras, poltronas, né, que não vão ter erro aí de você comprar uma poltrona que depois, se você vai ter problema, vai ter que colocar muitas estruturas nela. Então, essas poltronas são excelentes. Em relação à casa, a gente tem que pensar que muitas vezes vai ter que alterar a largura da porta mesmo, senão a gente não vai conseguir conduzir essa cadeira de rodas. Então, por isso que é importante, quando o terapeuta vai no domicílio, checar isso. Outro problema que eu encontro, muitas vezes eu já chego na casa, a família colocou um monte de barra no banheiro, e na verdade a gente está lidando com uma doença que tem fraqueza de membro superior também, então a barra muitas vezes não é o mais adequado, a gente tem que pensar em outras estratégias como sentar, mas não pode ser qualquer sentar, tem que ser um sentar elevado, né, para facilitar o sentar e levantar. Algumas rampinhas, alguns detalhes na casa que podem ser feitas até por meio de um marceneiro, mas que vão conduzir essa cadeira de um cômodo para o outro. E, por fim, eu queria divulgar o Mibrella. Vocês conseguem... como eles chamam lá em cima? Alguém sabe? O Alex, você pode digitar no Google Mibrella, por favor? Vamos usar o vaso sanitário aqui. Unidade do vaso sanitário. Nele, clica em cima. Então, aí começa clicando aqui em cima desse, por favor. O que acontece? Tem várias informações de produtos, equipamentos e fornecedores que, pelo menos para dar uma ideia de onde a gente começa. Todos os produtos já foram testados ou utilizados por algum paciente e acaba sendo um guia aí, né, de ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue dar essa assistência remota. Então é isso que eu queria falar, queria agradecer muito. E bom almoço para todos.